Pessoal, na aula passada nós iniciamos o nosso estudo sobre sequências. Vimos a definição de sequência, como elas podem ser representadas computacionalmente, e vimos algumas sequências clássicas, como as progressões aritmética e geométrica. Na aula de hoje nós vamos falar sobre manipulação de sequências. Vamos falar como encontrar o comprimento de uma sequência, realizar a concatenação entre sequências, encontrar subsequências, segmentos e falar das aplicações e exercícios sobre este assunto. Comprimento. O comprimento de uma sequência finita é o número de termos, geralmente na matemática denotado desta forma. Então, quando nós falamos de comprimento, o que nós queremos é determinar a quantidade de termos que nós temos nessa sequência. Por exemplo, dada a sequência f com os elementos 1, 5, 6, 4 e 3, o comprimento da sequência f neste caso seria igual a 5, ou seja, a sequência f possui 5 elementos. Já a sequência g, que possui esses elementos, teria comprimento igual a, aí nós temos que contar aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Igual a 8, ou seja, a quantidade de elementos na sequência define o comprimento daquela sequência. Concatenação. A concatenação de duas sequências finitas, x e y, é uma sequência finita xy que tem todos os elementos de x seguido de todos os elementos de y, ou termos de y. Bom, na concatenação, um fato que deve ser observado é que a ordem da concatenação importa. Por exemplo, se eu quero concatenar as sequências fg dessa forma, fg, então a concatenação fg me daria uma sequência com os seguintes elementos: 1, 5, 6, 4, 3, os elementos de f, concatenados com os elementos de g, menos 5, 0, 0, 0, 6. Tá? Por outro lado, a concatenação GF geraria uma sequência com os seguintes elementos: menos 5, 0, 0, 0, 6, 1, 5, 6, 4, 3. Como a ordem das sequências que estão sendo concatenadas importa, né, neste caso, nós podemos concluir, ao observar as sequências geradas, que a sequência FG é diferente da sequência GF. Bom, sobre a igualdade de sequências, nós já vimos essa definição na aula passada. Duas sequências só são iguais se para todos os índices os elementos associados são os mesmos em ambas as sequências. Isso quer dizer que se um índice qualquer tiver um elemento diferente em ambas as sequências, então essas duas sequências não podem ser consideradas iguais. Bom, neste caso é fácil perceber que o índice 0 da sequência FG possui o elemento associado, o elemento 1, e o índice 0 da sequência GF possui a ele o elemento associado menos 5. Neste caso, como esse índice nas duas sequências possui elementos diferentes, essas sequências já não podem ser consideradas iguais. Uma subsequência de uma sequência é qualquer sequência tal que a seguinte relação seja satisfeita: os elementos da sequência original que vão compor a subsequência devem ter seus índices respeitando esta relação. Ou seja, o primeiro elemento da subsequência deve ter um índice na sequência original
tal que ele seja menor do que o índice do segundo elemento da subsequência, e assim por diante. Vamos ver num exemplo. Considerando a sequência f, nesta sequência f, os nossos índices são 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Ok. Então, considerando a sequência f com esses elementos associados aos respectivos índices, nós podemos montar uma subsequência f de linha com os seguintes elementos. Olha, 1, 5, 8 e 9, por exemplo. Então, esta sequência f de linha pode ser considerada, segundo a nossa definição, uma subsequência de f, uma vez que, na sequência original, esses elementos respeitam esta relação. Ou seja, na sequência original, o índice que está o elemento 1 é o índice 0, que é menor que o índice que está o elemento 5, que é o índice 1, que é menor do que o índice do elemento 8, que é o 5, e que também é menor do que o índice que está o elemento 9, que é o 8. Então, como na sequência original os índices desses elementos respeitam essa relação, então f de linha pode ser considerada uma subsequência de f. Por outro lado, se nós construirmos uma outra sequência, vou construir aqui em cima, vamos chamar de f duas linhas, com os seguintes elementos: 1, 5, 3 e 4. Nesse caso, f de duas linhas não pode ser considerada uma sequência de f, uma vez que os índices desta sequência não obedecem a esta relação. Bom, na sequência original, o índice que está o elemento 1 é o índice 0. Esse índice é menor do que o índice que está o elemento 5 na sequência original. O elemento 5 está no índice 1. Ok, até aí é verdade. E esse índice é menor do que o índice que está o elemento 3 na sequência original. Na sequência original, o elemento 3 está no índice 4. Ok, até aí é verdade. Mas esse índice é menor do que o índice que está o elemento 4 na sequência original. Na sequência original, o elemento 4 está no índice 3. E neste caso, esta relação aqui não é satisfeita. Como ela não é satisfeita, nós não podemos considerar que f de duas linhas é uma subsequência de f. Ok? Então, segundo esta definição, a subsequência de uma sequência só será considerada de fato uma subsequência se esta relação de índices for satisfeita em relação à sequência original. Bom, outro exemplo, para finalizar, f3' seria uma subsequência de f com os seguintes elementos, por exemplo, 4, 3 e 8. Bom, neste caso, f de 3' é uma subsequência de f, uma vez que os índices desses elementos na sequência original são sempre menores do que os índices do elemento posterior. Bom, mais uma vez, o elemento 4 na sequência original está no índice 3, que é menor do que o índice que está no elemento 3, que é o 4, que é menor do que o índice que está no elemento 8, que é o 5. Então, por este motivo, f3', é uma subsequência de f. Ok? Segmento. Um segmento de uma sequência é uma subsequência contígua, de forma que os elementos dessa subsequência contígua devem possuir índices em relação à sequência original, né, de forma contígua, que vai crescendo de uma em uma unidade. Então, por exemplo, como nós vimos, aquela nossa sequência f de 3', além de ser uma subsequência, ela também é um segmento, que
nós vimos no exemplo anterior. 3 não, foi 4, 3 e 8. 4, 3 e 8. Bom, estes elementos nós vimos que é uma subsequência. Além disso, ela também é um segmento, porque os índices dessa sequência, que são, deixa eu só enumerar novamente aqui, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Porque os índices dessa sequência, dessa subsequência, na sequência original são 3, 4 e 5. Então, como os índices crescem de uma em uma unidade em relação à sequência original, esta sequência f de 3' é um segmento. Bom, outro segmento de f, que eu vou chamar de g, seria 1, 5, 6 e 4. Também é um segmento. Por quê? Porque esses elementos que estão na sequência de f estão dispostos em ordem tal que os índices crescem de uma em uma unidade, de forma contígua. Então, G é um segmento de f. Tudo bem? Então, esta é mais uma manipulação que nós podemos fazer com sequências. Vamos ver como realizar essas manipulações considerando uma linguagem de programação.